Imagine estar em um jantar elegante, rodeada por parentes que só têm olhos para uma pessoa. O ar está carregado de risadas e brindes, mas você sabe que mais uma vez será apenas uma sombra na própria família. Foi exatamente assim que Stacy, aos 35 anos, viveu a noite que mudou tudo. Em um restaurante movimentado de Chicago, enquanto a família celebrava o aniversário de 36 anos de casamento de seus pais, um comentário cruel cortou o ar como uma lâmina. Com a voz gelada e os olhos fixos nela, seu pai soltou as palavras que ecoariam para sempre. Se ao menos Norine fosse nossa única filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O sorriso triunfante da irmã, mais dolorido que qualquer insulto. Todos os olhares se voltaram para Stacy, que sentia o peito queimar não de lágrimas, mas de uma raiva surda e definitiva. Por anos ela havia se dedicado ao negócio falido da família, investindo dinheiro, tempo e expertise, enquanto colhia apenas desdém em troca. Aquela noite, algo dentro dela se rompeu. Não haveria mais concessões. Desde pequena, Stacy aprendeu o que era ser invisível. Philip e Carol, seus pais, nunca esconderam sua preferência por Norine, a filha perfeita, notas impecáveis, troféus de debates, um sorriso que encantava a todos. Enquanto Norine era aplaudida por cada pequena conquista, Stacy mal merecia um olhar. A dor dessas memórias ainda arde, como a vez em que venceu uma competição de matemática e seus pais nem compareceram, ocupados demais elogiando a apresentação de dança da irmã. Norine absorvia toda aquela admiração com naturalidade, como se fosse seu direito de nascença, lançando olhares de superioridade que feriam mais que palavras. O favoritismo não se limitava a elogios. Nas reuniões de família, as conversas giravam em torno dos feitos de Norine, suas promoções, seus planos grandiosos, sua suposta genialidade nos negócios. Se Stacy ousasse abrir a boca, era interrompida com um seco "deixe sua irmã falar". Aprendeu cedo a se calar, engolindo a humilhação em silêncio. Mas a indiferença não parava por aí. Em eventos, enquanto Norine era exibida como um troféu, Stacy era ignorada, como na festa de casamento de um primo, quando seus pais passaram a noite inteira gabando-se do novo cargo da irmã em uma rede de varejo, sem sequer mencionar que Stacy acabará de assumir uma posição de gerente financeira em uma empresa sólida. O pior, no entanto, era o negócio da família, uma pequena loja de roupas e acessórios em Chicago, sempre à beira do colapso por má gestão. Mensalmente, como um ritual doloroso, Stacy transferia $500 de suas economias, além de dedicar horas a conselhos financeiros que mantinham as portas abertas. Revisava planilhas, renegociava dívidas, otimizava estoques, tudo sem um agradecimento sequer. Enquanto isso, seus pais atribuíam qualquer melhora vaga às ideias brilhantes de Norine, como um cartaz novo ou um desconto promocional. O trabalho real, o sacrifício, eram dela, Stacy, mas a glória sempre ia parar nos pés da irmã. Ela não era ingênua. Sabia que a dependiam por sua competência, não por afeto. Cada transferência era um aperto no peito, um lembrete das férias adiadas, do apartamento que nunca melhorava. Mas persistia, movida por um senso de dever, por uma esperança teimosa de que um dia seriam justos. Noites em claro ajustando contas, corrigindo erros que custariam milhares aos pais, enquanto eles, sem pestanejar, corriam para ouvir os planos mirabolantes de Norine, que nunca saíam do papel. Não era apenas o dinheiro que doía, mas a indiferença cruel. Certa vez, depois de semanas resolvendo um problema fiscal complexo, sua mãe apenas respondeu: "Que bom. Aliás, Norine está organizando uma grande liquidação mês que vem. Nenhum obrigado. Nenhum reconhecimento." Seu pai, já ao telefone com a irmã, nem sequer olhou em sua direção. Norine, é claro, alimentava aquele jogo. Aceitava os elogios com um ar de superioridade, lançando olhares de pena a Stacy, como se ela fosse um projeto de caridade. Aos 20 anos, em um churrasco familiar, a irmã brincou que Stacy deveria se sentir sorte por ser a filha reserva. A mãe riu. O pai não a repreendeu. Aquela memória se cravou como uma faca que girava a cada nova homenagem à irmã. Ainda assim, Stacy continuou ajudando mês após mês, como se o amor pudesse ser comprado com sacrifícios. Hoje enxerga com clareza. Era apenas uma ferramenta, um seguro-desemprego humano. Seu tempo, seu talento, seu suor. Tudo era aproveitado, mas nunca valorizado. Cada ligação noturna para resolver crises financeiras, cada centavo enviado, era uma tentativa desesperada por uma migalha de aprovação que nunca chegava. Eles aceitavam sua ajuda, mas creditavam a Norine qualquer sucesso, como se fosse ela quem mantinha o negócio de pé. Noites sem dormir, olhando para o teto questionando por quê. Lealdade? Culpa? Uma faísca de esperança de que um dia haveriam
Essa esperança morreu naquela noite de aniversário. Depois de uma vida como segunda opção, Stacy decidiu que basta. O restaurante, antes cheio de risos, emudeceu quando ela se levantou, os saltos ecoando no chão de madeira enquanto traçava, passo a passo, o plano que mudaria tudo. Uma semana depois, o desejo de seus pais se realizou, mas não da forma que esperavam. Seu mundo perfeito começou a desmoronar e Stacy finalmente respirou aliviada. Agora coloque-se no lugar dela. Como você reagiria? De onde você está lendo esta história? Quero saber até onde ela chegou. A deixar que seu teatro barato abalasse minha reputação. Enquanto ela se afogava em mentiras para salvar a aparência, eu estava construindo algo real e algo que nem ela, nem eles, poderiam tocar. O escritório se tornou meu refúgio. Entre planilhas e reuniões eu encontrava uma clareza que nunca tive naqueles jantares familiares sufocantes. Meus clientes me respeitavam. Meus chefes reconheciam meu trabalho. E pela primeira vez eu não precisava provar meu valor para ninguém. Não havia olhares de desdém quando eu falava, nem risadas abafadas quando sugeria uma ideia. Aqui eu era Stacy, competente, confiável, indispensável, sem aspas, sem ironia. Mas eles não desistiram. Claro que não. Uma tarde, enquanto eu revisava um relatório, meu celular vibrou com uma chamada desconhecida. Atendi por instinto, e a voz do outro lado da linha foi como um soco no estômago. Stacy, é a tia Margarete. Sua mãe me pediu para ligar. Eles estão preocupados com você. Preocupados. A palavra soou como um insulto. Como se eles tivessem o direito de se preocupar depois de tudo. Como se eu fosse a irresponsável, a ingrata, a filha que abandonou a família. Eles te contaram porque estou preocupada. Perguntei, a voz gelada. Um silêncio hesitante. Bem, eles disseram que você está passando por um momento difícil. Que está agindo de forma impulsiva. Impulsiva. Como se anos de humilhação, de ser apaga, de bancar seus erros, fossem um momento difícil. Como se minha decisão não fosse a coisa mais racional que já tinha feito. Tia Margarete, cortei, sem espaço para discussão. Eu não estou passando por nada. Estou finalmente vivendo. Diga a eles que não vão me ver mais. Não no Natal, não em aniversários, não quando o negócio deles afundar de vez. Estou fora. Desliguei antes que ela pudesse responder. As mãos tremiam, mas não de dúvida, de alívio. Cada palavra tinha sido um tijolo na parede que eu construía entre mim e eles. E pela primeira vez não havia brechas. Norine, é claro, não aceitou a derrota. Uma semana depois, uma carta chegou ao meu endereço à mão, como se isso a tornasse mais sincera. O envelope carregava o perfume doce demais que ela sempre usou, como se quisesse me sufocar antes mesmo de eu abrir. Dentro, palavras cuidadosamente escolhidas. Stacy, entendo que esteja magoada, mas isso está indo longe demais. Você está destruindo nossa família. Pense no que está fazendo. Destruindo. Como se ela não tivesse passado anos destruindo minha autoestima. Como se eles não tivessem destruído qualquer chance de confiança entre nós. Joguei a carta no lixo sem terminá-la. Não merecia meu tempo. E então veio o golpe final. Um e-mail de meu pai, com o assunto em negrito. Última chance. Dentro não havia desculpas nem reconhecimento. Apenas uma ameaça velada. Se você não reconsiderar, vamos ter que tomar medidas legais. Afinal, você tem responsabilidades financeiras com a empresa familiar. Responsabilidades. Como se eu não tivesse salvado aquele lugar mais vezes do que eles mereciam. Como se eu fosse a devedora e não eles que sugaram meu salário, meu tempo, minha sanidade por anos. Respirei fundo e respondi com 2 palavras. Façam isso. E apaguei o e-mail. Não houve medo. Não houve arrependimento. Só uma certeza cristalina, eu tinha ganhado. Porque pela primeira vez na vida eu estava no controle. Eles podiam processar, podiam difamar, podiam chorar para quem quisesse ouvir. Nada disso mudaria o fato de que, enquanto eles se afogavam em dívidas e mentiras, eu estava livre. E essa liberdade não tinha preço. Deixar que ela me arrastasse para o lodo com suas mentiras? Nem pensar. Sentado à minha mesa, imaginei a loja desmoronando sem meu suporte. Vi-os correndo como baratas tontas, tentando consertar o que eu havia sustentado por anos com sangue, suor e meu próprio salário. Não senti pena. Senti uma determinação fria, cortante como lâmina. Eles haviam ultrapassado todos os limites. E agora colheriam o que plantaram. Não estava apenas indo embora. Estava preparando o palco para a queda deles. E não tinha terminado ainda. Uma semana depois, embarquei em um voo para a Flórida. Visitar meu avô, Henry, não foi um impulso. Foi um movimento estratégico. Dias ignorando as mensagens de voz do meu pai,
os e-mails manipuladores da minha mãe e os posts venenosos de Norine no Facebook. Cada um deles tentando me puxar de volta para a teia deles. Mas eu não voltaria. Não para a loja, não para o drama, não para as mentiras. Precisava de alguém que me ouvisse. Alguém com poder para mudar o jogo. E meu avô era esse alguém. Ele sempre fora justo, um homem silencioso que enxergava além das máscaras. Sabia que me escutaria. O voo de Chicago a Tampa durou pouco mais de 2 horas, tempo suficiente para ensaiar cada palavra que diria. Quando aterrissei no ar úmido da Flórida, aluguei um carro e segui para a pequena casa do avô à beira-mar. Ele já estava na varanda, o rosto marcado pelo tempo se iluminando em um sorriso quando parei na frente. Parece que você veio com um peso nas costas, disse a voz áspera, mas acolhedora. O abraço dele foi apertado e por um instante senti o fardo das últimas semanas se acomodar no peito. Sentamos na sala com o zumbido de um ventilador antigo ao fundo e deixei tudo escapar. Comecei pelo jantar de aniversário. Contei como meu pai se levantou, copo na mão, e declarou que desejava que Norine fosse sua única filha. Como o sorrisinho dela doeu mais do que as palavras dele. Expliquei os anos em que fui ignorado, minhas ideias descartadas, minhas contribuições menosprezadas, enquanto eles elogiavam os planos mal elaborados de Norine. Detalhei o dinheiro, $500 por mês, tirados das minhas economias, para manter a loja deles de pé. As noites em claro consertando os problemas fiscais, negociando com fornecedores, otimizando operações, só para ser recebido com silêncio ou desdém. Depois, cheguei aos posts de Norine. As mentiras sobre meu trabalho, minha vida se espalhando como fogo entre familiares e amigos. Meu avô ouviu, o rosto endurecendo a cada palavra. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho na construção civil, se fecharam em punhos quando mencionei o brinde do meu pai. Eles disseram isso na frente de todo mundo? Perguntou, a voz baixa, quase um rosnado. Assenti, puxando o celular para mostrar as capturas de tela dos posts de Norine, que havia salvo antes de bloqueá-la. Algumas pessoas acham que são insubstituíveis, lia um deles, seguido por comentários de primos que haviam engolido a versão dela. Outra publicação insinuava que eu era instável, arrastando minha carreira pela lama. Os olhos do meu avô se estreitaram, a mandíbula travada. Isso não é família. Isso é traição. Ele se levantou, andando de um lado para outro, a fúria quase palpável. Meu avô havia construído uma pequena fortuna em terras e imóveis na Flórida, algumas casas para alugar e um patrimônio que não era segredo na família. Sempre planejara dividir tudo entre os filhos, incluindo meu pai, com uma parte para mim e Norine. Mas agora ele balançou a cabeça. Vi como eles te tratam. Achava que melhoraria, mas isso é imperdoável. Sentou-se novamente, a voz firme, mas carregada de uma determinação inquebrável. Vou mudar o testamento. Eles não merecem um centavo. Não precisei insistir. Não era necessário. Naquela mesma tarde, meu avô ligou para seu advogado, um homem eficiente de terno que chegou em questão de horas. Fiquei em silêncio enquanto discutiam as alterações. Meu avô foi claro. Meu pai, minha mãe e Norine estavam fora. As terras, os imóveis, tudo iria para mim, com uma parte doada para uma instituição de caridade local que ele apoiava há anos. Você merece, disse ele, os olhos suaves, mas intransigentes. Não só pelo que fez, mas por quem você é. Engoli em seco, o peso das palavras dele afundando em mim. Pela primeira vez em anos, me senti visto. E ele não parou por aí. Pedi detalhes sobre as finanças da loja, quanto eu havia dado, como eles dependiam de mim. Quando expliquei os $500 mensais e o trabalho não remunerado, ele balançou a cabeça novamente. Eles vão afundar sem você. Não foi com pena, foi com certeza. Que afundem. Assenti, sabendo que ele estava certo. A loja já cambaleava, e sem meu apoio eles enfrentariam as multas fiscais e as dívidas com fornecedores que eu havia mantido à distância. No dia seguinte voltei para Chicago, mais decidido do que nunca. Não liguei para meu pai, minha mãe ou Norine. Não chequei e-mails nem mensagens. A loja não era mais problema meu. Que lidassem com as auditorias, as contas atrasadas, a bagunça que ignoraram por anos. Me senti mais leve, como se tivesse largado um fardo que carregava há demasiado tempo. Norine não demorou a colher o que plantou. Desfiz o follow sem hesitar, e seus colegas, aqueles mesmos que riam de suas piadas e compartilhavam seus posts, começaram a sussurrar sobre suas exageradas versões da verdade. Ela se debateu para salvar as aparências, mas ninguém mais comprava suas desculpas esfarrapadas. Cada mentira que espalhou sobre mim voltou como um bumerangue, e dessa vez, não havia ninguém para ampará-la. Meus pais, por sua vez, enfrentaram o preço de suas próprias escolhas.
Sem a renda da loja, que eles insistiam em manter aberta mais por orgulho do que por lucro, as dívidas que acumularam ao longo dos anos, frutos de decisões ruins e da ilusão de que eu sempre estaria lá para tapar os buracos, os engoliram por completo. Tinham hipotecado a casa pela segunda vez, apostando no meu resgate eterno. Sem meu apoio, as parcelas começaram a falhar. O banco não teve piedade, executou a hipoteca do imóvel modesto de 3 quartos onde moravam há décadas. Vi a foto no jornal local, a placa de vendido por execução pregada na porta da frente, como um epitáfio para anos de negligência. Mudarão-se para um apartamento apertado, seus pertences amontoados em um depósito barato. Os parentes que antes aplaudiam cada palavra deles agora desviavam o olhar quando os viam. Um tio, o mesmo que levantou a taça no jantar de aniversário, confrontou meu pai em um churrasco de família. Você a afastou. Por quê? Minha mãe tentou se fazer de vítima, claro, acusando-me de abandono, mas as provas estavam todas ali, extratos bancários mostrando minhas transferências, e-mails com conselhos ignorados, mensagens onde eu alertava sobre os riscos. Ninguém mais acreditava nela. Os primos pararam de convidá-los para os almoços de domingo. As ligações deles passaram a cair direto na caixa postal. Vovô não se moveu 1 milímetro. Soube da falência da loja por um amigo de Chicago, mas não ligou para meu pai, minha mãe ou Norine. Em vez disso, recebi uma carta dele, escrita à mão, com o timbre do cartório no envelope. Está feito, dizia secamente. As terras e os imóveis são seus, com uma parte destinada à caridade. Eles não verão um centavo. Havia cortado todos os laços, sem volta. Não era vingança, era justiça, algo que eles nunca me deram. Quando minha mãe ligou para ele suplicando por uma audiência, vovô foi direto. Vocês fizeram sua cama. Agora deitem-se nela. E desligou. Norine tentou mensagens, mas ele bloqueou o número dela. Meu pai nem sequer tentou, orgulho demais, ou vergonha demais para enfrentar as consequências. Eu não me meti. Não era mais minha batalha. Enquanto eles afundavam, eu seguia em frente. Minha carreira como gestor financeiro decolou. Fechei um contrato milionário com uma startup de tecnologia que confiou no meu instinto, e não se arrependeu. Após meses de noites em claro e negociações afiadas, consegui reestruturar seu orçamento, evitando uma expansão arriscada que os levaria à falência. Minha chefe me chamou em sua sala, algo raro, com um sorriso que não vira antes. Você vai longe, disse, insinuando uma promoção a gerente sênior. O aumento não foi só financeiro e foi a confirmação de que não precisava do aval deles para vencer. Eu estava construindo algo sólido, algo meu. Fora do trabalho, minha vida tomou uma forma que nunca imaginei possível. Kathleen se tornou minha âncora, sempre presente com uma mensagem rápida ou um café para me lembrar que eu não estava sozinho. Nossas reuniões no diner favorito, dividindo panquecas e rindo de suas campanhas de marketing malucas ou dos meus encontros constrangedores com clientes, eram pequenos oásis de normalidade. Seu apoio não era barulhento, era consistente, do tipo que faz você respirar mais fácil. E então veio Brian, um engenheiro estrutural que conheci em um evento de networking, quieto demais para o ambiente, com um humor seco que me pegou de surpresa. Nosso primeiro encontro foi em um clube de 10 minúsculo, onde ele admitiu que só tinha ido ao evento para escapar de mais uma noite corrigindo plantas. Na terceira vez que saímos, já estávamos planejando trilhas de final de semana, falando sobre tudo, desde o design de pontes até meu sonho de abrir uma consultoria. Brian não sabia dos detalhes sujos da minha família no início, mas com o tempo contei tudo. O jantar de aniversário, os anos de ser apagado, as mentiras de Norine espalhadas como veneno. Ele ouviu, a mão firme sobre a minha, sem tentar consertar com frases vazias. Você é mais forte do que eles jamais vão entender, disse uma vez, baixo, mas com uma convicção que ecoou em mim. Não eram apenas palavras, era o tipo de crença que eu nunca tive de meu pai, minha mãe ou Norine. Com Kathleen e Brian, construí um círculo que finalmente se sentia como um lar, não um campo de guerra. Não procurei meus pais ou minha irmã, e eles também não tentaram me encontrar. Um primo comentou, quase como fofoca, que meu pai estava fazendo turnos noturnos em um depósito, que minha mãe vendia artesanato pela internet para pagar o aluguel, que Norine tinha sido rejeitada em mais uma entrevista. Não senti pena. Eles tiveram anos para me tratar como família, para valorizar o que eu oferecia. Em vez disso, escolheram me pisar enquanto erguiam Norine em um pedestal de mentiras. O silêncio deles agora era apenas mais uma escolha, e eu não deixaria que ela me ferisse novamente. Vovô me mandou um cartão postal da Flórida com uma nota curta, orgulhoso de você. Não precisei de mais nada. Não queria desculpas, nem justificativas.
Precisava de pessoas que me vissem como eu era, não como um cofre ou um bode expiatório. A lição doeu, mas foi clara. Valorize quem realmente te ama, não quem te usa. Durante anos eu havia corrido atrás do respeito da minha família, achando que se desse dinheiro suficiente, tempo suficiente, esforço suficiente, eles finalmente enxergariam meu valor. Mas não enxergaram. Pegaram tudo e não devolveram nada, nem gratidão, nem lealdade, nem amor. Kathleen, Brian, vovô, eles eram os que importavam. Os que apareciam sem condições, sem segundas intenções. Essa verdade mudou tudo. Parei de buscar validação de quem nunca daria e passei a investir em quem já me oferecia. Minha vida não era perfeita, o trabalho ainda era exigente, e havia dias em que duvidava de mim, questionando se tinha sido duro demais. Mas então me lembrava do brinde do meu pai, do sorriso triunfante de Norine, do silêncio cúmplice da minha mãe. Lembrava dos anos em que fui invisível, das mentiras que espalharam para salvar a própria pele. Eu não era o vilão dessa história. Eu era o único que teve coragem de sair para me salvar. E pela primeira vez eu estava melhor por isso. Meu apartamento, antes um espaço de noite sem sono e ansiedade, virou um refúgio cheio do riso de Brian e das piadas ruins de Kathleen. Minha carreira, que já foi uma forma de provar algo a eles, tornou-se uma fonte de orgulho genuíno, a prova do que eu era capaz quando parava de carregar o peso dos outros. Se você já passou por algo assim, me conte. O que faria no meu lugar? Deixe nos comentários e se essa história ressoou com você, considere se inscrever para mais reflexões como esta. Porque no fim, a gente só tem uma vida, e ela é curta demais para gastá-la com quem não merece.